meus amores e minhas amoras, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam preparadas para começarmos mais uma aula, para começarmos mais um assunto. Vocês sabem que é de extrema importância pegar o material, prestar atenção e anotar os pontos principais. Vamos hoje falar um pouco sobre a atmosfera, né? Embora quando a gente vê esse nome, a gente chega a encher a boca, né? Atmosfera. Nossa, o que a gente imagina? Algo grandioso, algo, né? Estupendo. Mas a atmosfera, ela é tão frágil, gente. Ela é tão sensível. Tá? Então, o que é a atmosfera? Qual é a sua importância? O que é que ela tem, né, nela? Vamos lá? Então, a palavra atmosfera significa esfera de ar e dá nome a uma camada formada por diversos gases e vapor de água que envolve o planeta Terra. Resumidamente falando, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, é a camada gasosa, e ela é mantida porque existe a força da gravidade, né? E essa atmosfera, ela tem vários gases, né? Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, gás carbônico, hélio, argônio, entre outros. E esses gases, de modo geral, vão atuar na manutenção da nossa vida. E quais são as principais funções, né? A importância dessa atmosfera para a gente. Gente, a atmosfera, essa camadinha aí, ó, como vocês estão vendo na imagem, tá vendo isso aqui, ó? De ar que envolve a Terra, ela é importante porque ela mantém a temperatura da Terra estável, evitando que o calor se dissipe no período noturno e que haja grandes amplitudes térmicas. Evitar que a Terra seja atingida por meteoros, permitir que o efeito estufa aconteça, equilibrando as temperaturas do planeta e, consequentemente, possibilitando o desenvolvimento de seres vivos. E ela foi dividida em camadas. Professora, eu não entendi isso não, acho que ficou muito... Gente, resumidamente falando, qual é a função ou as funções principais da atmosfera? Primeiro, proteger a gente dos raios ultravioletas do Sol, aqueles raios que podem, né, causar na gente, vamos dizer assim, uma queimadura, né? Outra coisa, ela também protege a Terra de astros, né? Como fala aí de meteoros que vêm do espaço para não chegar até a superfície. Então, querendo ou não, ela é uma barreira de proteção, né? Para astros, né? Que vivem no espaço, é uma barreira de proteção contra os raios ultravioleta do Sol, para não queimar a nossa pele. E, além disso, ela também é uma proteção para a gente, para manter a Terra aquecida, né? A temperatura média da Terra, que é o que a gente chama de efeito estufa. Se não tivesse o efeito estufa, a Terra seria muito congelada e não ia ter condições de existir vida, certo? Então, ela permite esse equilíbrio, né, da temperatura. Agora, a gente sabe, né, que esse efeito estufa está um pouquinho, vamos dizer assim, desorientado. Mas a gente vai estudar isso um pouquinho mais na frente, tá certo? E ela é composta de quê? De gases, né? Ela tem vários gases. E embora muitas pessoas acham que é o oxigênio que a gente vai ter em maior quantidade na atmosfera, essas pessoas estão enganadas. O gás que a gente tem em maior quantidade na atmosfera é o nitrogênio. Como é, professora? Exatamente, é o nitrogênio. A gente tem aproximadamente 78%. Esses números a gente já sabe, essas porcentagens, tá? Que vai variar de literatura para literatura. É um número aproximado. O que a gente precisa saber é que o gás que tem maior quantidade é o nitrogênio. Para a gente, ser humano, ele não tem fundamento nenhum. Ele ajuda nas raízes de algumas plantas, né? No ciclo do nitrogênio. Das plantas que a gente chama de leguminosas, feijão, soja, etc. Certo? O outro gás que a gente tem em grande quantidade é o oxigênio, essencial para a vida de todos os seres vivos, né?
aproximadamente 21%, tá? Depois a gente encontra o gás carbônico, bem pouquinho, né? Menos de 1%. Esse gás também, ele é importante, né? No processo do efeito estufa, tá? E ele é o que a gente elimina na nossa respiração, né? E os outros gases, como eu falei para vocês, o argônio, neônio, hélio, metano, hidrogênio, ozônio, etc. Na imagem aí do gráfico, ele bota 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% dos outros gases todinho, tá bom? Então, aí a gente tem que saber só o que tem em maior quantidade, que é o nitrogênio, que o oxigênio é essencial para a nossa vida e de todos os seres, né? Que o gás carbônico também tem a sua importância. E aí, essa atmosfera, mesmo ela não sendo tão extensa em relação vamos dizer, a largura, né, a tamanho, ela foi dividida em camadas para facilitar o estudo. São 5 camadas, tá certo? É de extrema importância você anotar e prestar atenção. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, certo? Então, vamos conhecer essas camadas e ver o que é que cada uma delas tem de tão importante ou o que acontece em cada uma delas. A troposfera. A troposfera é a camada que nós estamos, tá? Se diz que ela tem um tamanho, né, uma distância do Sol, onde a gente está, até 15 quilômetros de distância. Tá? É a camada em que nós estamos, é a camada em que a gente encontra mais oxigênio, é nessa camada que vai acontecer, né, os fenômenos relacionados a clima, né, a tempo, é onde vai ocorrer a formação das nuvens, dos ventos, das chuvas, dos raios, furacões, certo? E aqui a gente vai encontrar o oxigênio para a nossa sobrevivência. Ok? Então, é a primeira camada, é a camada que nós estamos, troposfera. Aí a gente sobe mais um pouquinho, a gente chega na estratosfera, tá? Aqui na estratosfera, a gente já começa a diminuir um pouco o oxigênio e aí surge o gás ozônio. É nessa camada estratosfera que vai estar a camada de ozônio, que é muito importante também para a gente, né? Ela filtra esses raios ultravioleta do Sol. Ela não deixa, o gás ozônio não deixa que esses raios cheguem diretamente para a gente. Fica uma barreira. Porque se chegasse diretamente para a gente, poderia provocar queimaduras, tá? Então, nessa estratosfera é onde fica a camada de ozônio. Essa camada de ozônio, ela vem passando, né, por um processo, né? Percebeu-se alguns anos atrás que, por exemplo, estava acontecendo degelo, né, na região dos polos. E aí viu que existiam buracos, né? Buraco na camada de ozônio. Ou seja, eram espaços que não tinha mais esse gás lá. E aí a incidência do raio solar chegava mais forte. Por isso que começou a derreter. E viram que nesses locais que estavam os buracos, né? As crateras, vamos dizer assim, tinha a presença dos CF6, que são gases que são chamados de clorofluorcarbonetos. Esses gases eles eram encontrados em ar-condicionado, em geladeira, naquelas embalagens de desodorante aerosol, né? Então, eles eram encontrados nesses locais. E aí foi feito, né, uma reunião entre todos os países e foi proibido o uso dos CF6 para tentar diminuir esse impacto no ambiente. Então, hoje eles são proibidos, tá, de serem usados. E outra coisa, os aviões a jato, eles geralmente, né, eles ficam nessa camada, por quê? Porque aí, aqui nessa camada, não vamos encontrar fenômenos meteorológicos, né? Por exemplo, uma turbulência, nuvens carregadas demais. Aí eles sobem mais um pouquinho para poder se movimentar melhor, ok? A meso é a do meio, tu não vai errar, mesosfera. Na mesosfera, aqui acontece o seguinte, é uma camada muito fria, tá?
A queda de temperatura passa a ocorrer em virtude da baixa concentração e diminuição do calor que vem da camada de ozônio. Então, é a camada mais fria, uma das camadas mais frias, né? Porque tem a exosfera. O ar presente na mesosfera oferece resistência a objetos que entram na atmosfera. O calor gerado pela resistência do ar a diversas rochas que irão colidir com a Terra faz com que os objetos sejam incendiados, dando origem ao que a gente chama de estrelas cadentes. Ou seja, os meteoros, né, quando vêm para cá, quando eles passam, que ele dá aquele brilho, né, que ele passa a ser chamado de meteoro, meteoroide e meteorito, né? E quando eles vão rasgar, né, esse passar, é quando eles chegam na mesosfera que a gente diz, eita, morreu uma estrela, é o brilhinho, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Então, o calor gerado, essa resistência, é como se ele não quisesse e resistisse, certo? Termosfera, eu botei uma barrinha ionosfera. Na termosfera, gente, é uma camada que existem muitas partículas carregadas de eletricidade. Eu acho que eu faço parte dessa camada, né? Então, as partículas de eletricidade existentes na termosfera permitem a transmissão das ondas de rádio. Então, nessa camada, a gente vai encontrar essas ondas de rádio, a gente encontra lá os satélites, né? De transmissão, tá? De ondas de rádio, telefone, essas coisas, porque ela tem muita eletricidade, tá? Aí, por que a senhora botou aí ionosfera? Por que a ionosfera? Porque algumas pessoas falam que a camada se chama ionosfera. E a gente também vê em alguns desenhos, quando a gente fala de camadas da atmosfera, o nome ionosfera. Só que, gente, ionosfera não é uma camada, é uma região da termosfera que fica entre duas camadas. Ou seja, a ionosfera é a parte que vai pegar a estratosfera e a termosfera ao mesmo tempo. Esse local, daqui para cá, isso aqui que é a ionosfera, é uma região. Cuidado para não escorregar nessa casquinha de banana. E a última camada, exo, é X. Lembra assim, ó, externo, para fora, né? É a camada que vai fazer a comunicação com o espaço. Essa camada existe muito gás, hidrogênio e hélio. Tem temperaturas que podem chegar a 1000 graus, ou seja, as naves espaciais, elas precisam ter um material resistente a altas temperaturas, é muito quente, tá? E aqui também nessa camada é onde vai ficar os satélites, né? Os telescópios para estudo do espaço. Ok? Então vamos lá, né? A gente viu que a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. A gente viu que ela protege o planeta, que ela retém o calor, que ela filtra os raios solares, né, o ultravioleta, e que ela possui 5 camadas. Isso aí depois você dá um print e bota no teu caderno, é muito importante esse resuminho. E aí estão as camadas, né? Exosfera, de baixo para cima, onde nós estamos, troposfera. Estratosfera, camada de ozônio. Mesosfera, a camada do meio é a mais fria. Termosfera tem muita eletricidade. E a exosfera está perto do espaço. Ok? Falei. Quero ver se vocês entenderam, porque agora é com você. Devido à quantidade de oxigênio e gás carbônico, os seres vivos encontram nessa camada as condições necessárias à sua sobrevivência. Estamos falando de qual camada? Exosfera, mesosfera, troposfera, termosfera ou estratosfera? Onde é que tem possibilidade de vida nessas 5 camadas? Onde é que nós estamos? Troposfera, letra C de casa. Combustíveis fósseis são substâncias ou misturas de substâncias produzidas há milhares de anos, a partir da decomposição de organismos mortos. São exemplos, né? Petróleo, gás natural, carvão mineral. A queima desses combustíveis eleva principalmente a quantidade de que gás na atmosfera? Oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, hélio ou ozônio.
Quando a gente faz a queima, né? A gente libera aquela fumaça. Qual é o gás que a gente está aumentando, elevando na atmosfera? O monóxido de carbono, né? Que é o gás carbônico. Então, aí a letra B de beijo. Ok? Gente, eu hoje trouxe uma dicasinha de vídeo para vocês, tá? É um documentário que tem, tá? Terra, o Poder do Planeta Atmosfera. É bem interessante. Se você quiser, tiver um tempinho, dá uma olhadinha, tá? Para você aprender um pouco mais sobre a atmosfera. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.